agora tá beleza. Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo número 13 a 18. Dando continuidade nas nossas exposições, no Evangelho de Mateus. Nós que estamos nessas exposições sequenciadas, já falamos do capítulo 1, já atravessamos 12 versículos do capítulo 2 e hoje é dia de a gente avançar no capítulo 2, pegando essa parte aí do verso 13 a verso de número 18. Todos encontraram? Mateus capítulo de número 2, versículo 13 a 18. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Vamos orar uma vez mais. Bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para escutar a Tua voz, escutar o Teu direcionamento, o que o Senhor tem a tratar conosco numa noite como essa. Nós acreditamos que não estamos aqui em vão, à toa, sem qualquer propósito, muito pelo contrário. Hoje era o dia de aqui estarmos para escutar o que haveremos de escutar e sermos edificados com aquilo que o Senhor reservou para nós nesse dia 27 de abril de 2025. Portanto, rogamos, fala ao nosso coração, Senhor. Trabalhe em nós, ajude-nos, como costumeiramente nós te oramos, a nós mantermos a atenção, o foco, a fim de compreendermos aquilo que estará sendo dito, pois se formos fiéis à Tua palavra, é a Tua própria boca falando aos nossos corações. Portanto, ajude-nos a sermos fiéis ao que escuta, dá a atenção necessária para que haja edificação, e que Teu Espírito Santo aplique em nós tudo o que aprenderemos para a glória do Teu nome e benefício da nossa alma. Assim nós te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu entendo que essa passagem ela tem, para mim, uma verdade central aqui. Para mim é essa, já que a gente está caminhando nessa ideia da chegada do rei, que é o tema maior das nossas exposições, a chegada do rei. Tudo que vem de baixo ou tudo que vem nas exposições subsequentes tem a ver com o rei, obviamente. E hoje eu entendo que, apesar da tragédia que nós estamos aqui diante, nós temos uma pitada de esperança que está lá debaixo do cobertor ali. Tem aquela situação que está encoberta, a gente não consegue perceber, mas a gente vai tentar descobri-la hoje. Especialmente quando a gente chegar na parte final no verso número 18. Ali a gente vai ter uma grande surpresa para o que está apontando essa profecia de Jeremias. E eu queria iniciar a minha meditação dessa noite com os irmãos com uma citação, de um homem do presente, já estou matando o John Piper. Vê se passa aí. Aqui não está indo não, mas vamos lá. Pode colocar aí. Isso. O John Piper, pregador americano dos tempos atuais, ele diz uma coisa muito especial. Acho que ajuda muito a gente hoje. Ele diz assim, em Cristo nossa esperança nunca falha, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz o contrário. Em Cristo nunca falha, mesmo quando tudo ao nosso redor
nos diz ao contrário. Nunca falha, mesmo que os nossos olhos estejam vendo o oposto, mesmo que a nossa carne sinta o contrário, nossa esperança, quando depositada em Jesus, nunca falha. Atrelado a isso, escute, imagine uma criança pequena, em uma noite escura, caminhando sozinha pela rua, e você deve imaginar o medo de uma criança andando pela rua numa noite escura deve ser muito grande. A escuridão é ameaçadora, mas de repente alguém aparece. Obviamente ela toma um susto, mas alguém que ela conhece aparece. Pega na sua mão e segura a sua mão e conduz com segurança, mesmo naquela noite escura, mesmo naquela noite amedrontadora, mesmo naquela escuridão ameaçadora. Aquela pessoa segurou a mão daquela criança e a conduz com segurança. A criança então, ela sente um alívio profundo, sabendo que com essa mão ela está segura. O que eu estou querendo dizer com isso? É que assim é a esperança que encontramos em Jesus. Mesmo nas situações mais difíceis e nos momentos de rejeição, Ele é a mão que nos segura, a fonte de nossa verdadeira esperança. Ele é a mão que pega na nossa mão quando a gente está atravessando uma noite escura. Ele é a mão que pega na nossa mão quando a rua é ameaçadora. Quando a gente está com o coração apertado, cheio de angústia. Essa é a mão que a Bíblia diz que pega a nossa mão para atravessar a rua e chegar no destino que nós deveríamos chegar. Ele é a mão. E por isso, sabendo de que essa mão pega na nossa mão a fim de atravessar os dias escuros da nossa vida, é que a gente pode ter esperança nesse rei que aqui será exposto. Então, diante disso, eu queria que rapidamente a gente já pudesse correr com o versículo de número 13, no nosso primeiro ponto dessa noite. A gente está dizendo que o nosso tema central é o rei e a esperança. E a primeira coisa que o texto nos diz é que o rei é guardado pela mão do Pai. E esse ponto, esses pontos, ele pode ser aplicado a nós como povo de Deus. Escute, o rei é guardado pela mão do Pai. Eu e você somos guardados pela mão do Pai. Nós falamos um pouco disso exatamente no nosso momento de ações de graças aqui. Nós somos guardados pela mão do Pai. Se não, veja, eu estou no verso número 13, me acompanhe por favor. Ele diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Eu penso que José e Maria aqui, se você tem nos acompanhado nas exposições, devem ter se sentido muito consolados pela chegada dos magos e pelo que eles fizeram. Sabe por quê? Porque os magos, o sonho chegando, os magos chegando, o sonho que agora vai se concretizando, era uma confirmação de todas as coisas maravilhosas que haviam sido ditas acerca dessa criança. Lembra? Já foram ditas coisas maravilhosas para José. José, olha, o que vai nascer no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Você tem o privilégio de ser pai do Salvador do mundo. Então, quando os magos chegam e reconhecem a realeza de Jesus, é certo, penso eu, que seria uma confirmação de todas as coisas maravilhosas que já haviam sido ditas a José, bem como a Maria. E aqui na história, nós já estamos no terceiro sonho, nesses dois capítulos, capítulo 1 e capítulo número 2. E pela segunda vez, um anjo do Senhor é aqui mencionado. O anjo apareceu e deu uma ordem a ele, senão eu estou ainda no verso número 13, na parte B, que diz assim: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. A palavra dispõe-te aqui é mais ou menos isso aqui, ó. Levanta, acorda, desperta. Ou seja, ele está ali no meio do sonho, dormindo. Aparece o anjo e diz: acorde, desperte, levante. E uma segunda palavra nos chama a atenção: foge. Está aqui, verso de número 13. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge. Essas duas palavras atreladas aqui mostram a pressa e urgência da instrução, da ação que o anjo está dando aqui ao nosso querido José. Ele está dizendo: pega o menino, pegue a mãe do menino e fuja para o Egito sem demora. Ele acorda e é isso que ele vai fazer. E aqui a gente já encontra a nossa primeira lição.
A primeira lição que a gente encontra aqui é: ouça a voz de Deus quando Ele fala. Aqui certamente a gente se encontra semana após semana, reunião de oração, domingo à noite, domingo pela manhã, e Deus está falando profundamente aos nossos corações, seja pela pregação do Evangelho, seja em conversas particulares que temos com pessoas, seja em aconselhamentos que algumas pessoas nos dão acerca da vida, acerca da família, acerca de várias coisas da nossa história. Há uma coisa preciosa que aqui o sonho e a revelação do anjo que é dada aqui a José nos traz, é que nós devemos sempre ouvir a voz de Deus quando Ele fala. Deus não fala à toa, Deus não fala sem propósito, Deus não fala por uma coisa banal ou por uma coisa qualquer. Sempre Deus tem um propósito quando fala aos nossos corações. Pergunta que surge aqui importante: por que a fuga tinha de ser para o Egito? Por que não foi para outro lugar? Por que tinha que ser para o Egito? Primeiro, é que o Egito não era tão longe quanto a Babilônia e a Pérsia era na época. Segundo, é que o Egito ficava fora da jurisdição de Herodes. Herodes não mandava no Egito, então eles estavam meio que a salvos ali. Terceiro lugar, é que nesse momento da história, o Egito era um refúgio comum para os judeus que fugiam do opressivo Império Romano da época, especialmente por conta do rei Herodes. Consequentemente, quarto lugar, é que muitos judeus já estavam vivendo exatamente no Egito. Alguns estudiosos falavam que quando José, Maria e o menino Jesus desceram ao Egito, havia, escute, mais de 1 milhão de judeus já morando lá no Egito, exatamente com essa fuga que muitos tinham tido, exatamente pela opressão do Império Romano e de pessoas como Herodes. Isso significa que quando fugiram da ira de Herodes, eles partiram para um lugar seguro, onde estariam não cercados por estrangeiros, mas por seu próprio povo que já vivia exilado lá no Egito. Escute, o Egito foi conhecido pela sua tirania e inimizade com o povo de Deus. Talvez a pergunta fosse: não tem outro lugar não? O Egito é marcado, a gente começa, desde criança, a gente escuta as historinhas do Egito, né? As histórias de Moisés lá no Egito, das pragas do Egito, do sofrimento do povo no Egito. O Egito havia sido o berço da escravidão de Israel, a terra que antes fora um lugar de opressão. No entanto, transformou-se em um lugar de refúgio e de apoio ao menino Jesus. Veja que Deus, quando assim deseja, pode fazer com que o pior lugar do mundo possa servir aos melhores propósitos, pois a terra pertence ao Senhor e Ele faz com ela o que bem entende. Ele é capaz de transformar Egito em casa, no lugar ideal para que o seu povo possa ficar. Só Deus é capaz de fazer esse tipo de coisa. Quinto e último lugar, por que tinha que ser no Egito? Resposta: para que se cumprisse o que Oséias falou em profecia, seu Pedro. Veja o que Oséias disse, Oséias 11:1. Ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. A razão da fuga era porque havia um cumprimento de profecia, mas para além disso, veja a razão da fuga aqui mesmo no final do verso do número 13, olha o que ele diz: porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A razão então era iminente e cruel por parte de Herodes. Note bem, Deus conhece todos os propósitos e projetos cruéis dos nossos inimigos. Só que Deus soberanamente aqui agiu para preservar o seu filho. Na providência e soberania de Deus, o bebê Jesus não corria perigo e Herodes era impotente para realizar os seus planos cruéis. Pode se perguntar uma coisa, e eu vou voltar a essa pergunta mais adiante. Escute, a pergunta que pode se levantar aqui é: por que Deus não usou outro meio para frustrar os planos de Herodes? Por que, por exemplo, Deus simplesmente não deu uma parada cardíaca em Herodes, e lá mesmo fulminava ele, e não tinha essa trabalheira de viajar de madrugada, no meio da noite, acordar no meio de um sonho, assustado? Por que Deus não faz isso? Resposta: é porque Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos, que na grande maioria é diferente dos nossos caminhos.
Por nós, a gente não trilhava determinados caminhos da nossa vida, porque eles são dolorosos, eles são penosos, eles são difíceis, eles são angustiantes. Via de regra, nós não trilhamos determinados caminhos, mas Deus tem os seus caminhos. Uma última coisa ainda aqui, observe. O restante do capítulo 2 centra-se nos movimentos geográficos de Jesus. Você vai perceber, vimos o local de nascimento de Jesus, foi em Belém. Logo depois, a gente está vendo agora a saída para o Egito, outro lugar. Logo em seguida, vamos falar em Judeia, Galileia, Nazaré. E o que é que isso quer nos dizer? Essa movimentação geográfica aqui de Jesus, de José, de Maria. Aqui o ponto é importante. É que Deus está conduzindo as mudanças de local ou de locais. As mudanças de locais aqui não são aleatórias, mas foram dirigidas por Deus e preditas pelo próprio Deus, por meio das promessas, as profecias do Antigo Testamento. Isso aqui tem algo a falar para a gente. Isso aqui, é a lição de número 2. É que Deus nos move para cumprir propósitos. O que é que você está fazendo nesse emprego que você está hoje? Nessa faculdade que você cursa hoje? Na família que você se encontra hoje? Nas amizades que você tem hoje? Deus não nos movimenta geograficamente, nos levando para o Egito, nos levando para a Galileia, nos levando para as mais variadas regiões geográficas que nós atuamos no nosso dia a dia em vão, sem propósito. Deus sempre nos movimenta geograficamente, tensionando algo através das nossas vidas onde nós estamos. Dito isto, avance, verso número 14, diz assim. O verso 14 diz, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Aqui novamente, como no capítulo 1, verso 24, capítulo 1, verso 24 diz assim, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Fez José como o anjo do Senhor lhe ordenara. Aqui o texto diz, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Levantou-se José no meio da noite. E com a criança e sua mãe partiram para uma terra estranha a José e a Maria. A ordem do anjo, não havia dúvidas na ordem do anjo aqui, a ordem é explícita. E aqui nós temos algo a destacar, escute isso. José era o tipo de pessoa que obedecia sem fazer perguntas, percebeu? José dizia assim, Senhor, está muito tarde, vamos deixar para amanhecer? Senhor, por que o Senhor não bola um plano diferente aí para a gente? Será que não seria mais interessante o Senhor fazer? José não tem perguntas a fazer. José simplesmente organiza as coisas, levanta-se no meio da noite e vai. E essa é a terceira lição que eu queria que a gente guardasse. É que nós devemos agir imediatamente em obediência a Deus. Se Deus nos diz algo, a gente não deve ali, se delongar, questionar. E aqui tem uma coisa muito importante, que a história está nos mostrando, é que a obediência imediata a Deus residia a salvação de José, de Maria e do menino Jesus. Ali está a sua salvação, a obediência a Deus. Portanto, a nossa salvação está na obediência a Deus. A salvação de problemas que a gente vai enfrentando no dia a dia, a saída de algumas situações delicadas da nossa história, tudo dá-se em obediência a Deus. Portanto, se Deus nos diz algo, não espere, não adie, não procrastine, não perca tempo, só faça uma coisa, obedeça. Faça o que José fez. Não tem sentido, obedeça. Mas eu não estou entendendo nada, obedeça, obedeça e obedeça. Ali pode estar exatamente a sua salvação na obediência ao Senhor. Assim, na escuridão da noite, imediatamente ele foge de Belém em direção ao Egito. Seria uma viagem longa, escute, para se ter uma ideia, para você, melhor, para José e Maria, chegar à fronteira com o Egito. Sabe quantos quilômetros eles percorreriam? 120 quilômetros. Chegar à fronteira. Aqui, 120 quilômetros. A viagem se daria por desertos perigosos, montanhas selvagens, mas Mateus nada diz sobre o incômodo da viagem. A gente quando viaja, pega aí algumas horas de viagem, a gente chega meio quebrado, meio cansado, e viaja de avião.
curta. A gente às vezes viaja de maneira muito tranquila, rápida. A gente está falando de viagem andando, 120 quilômetros para chegar à fronteira. Mas Mateus aqui não fala do incômodo da viagem, do cansaço da viagem, das centenas de quilômetros da viagem, da permanência no Egito como estrangeiros e fugitivos. E aqui eu queria considerar pelo menos 3 coisas. Preste bem atenção nisso aqui, eu acho que é muito importante. 3 coisas a considerar aqui. Primeira delas, o sustento de José, Maria e do menino Jesus deu-se com o ouro que eles receberam dos magos. Verso número 11, lembra? Os magos chegaram e lhes deram 3 presentes: ouro, mirra e qual foi o terceiro? Incenso. O ouro que eles receberam haveria de custear todas as despesas da viagem e estadia e todas as coisas que eles precisavam, a alimentação. O que é que eu quero dizer isso? Ou o que eu quero dizer com isso para você? E o que é que isso nos ensina? Lição de número 4, é que Deus prevê as dificuldades do povo ou do seu povo e de antemão procura atendê-las. José, Maria e o menino Jesus não tinham a mínima noção de que eles iriam viajar na madrugada, ter que peregrinar longas estradas, de atravessar desertos, de que eles estavam na iminência de serem assassinados, especialmente o bebê. José e Maria não estavam cientes dessas questões, foi se revelando depois. Mas antes deles saberem, Deus já tinha incomodado magos a irem ao encontro e presenteá-los com aquilo que seria o sustento deles durante esse período tão difícil. E eu queria que você guardasse isso no coração. Antes mesmo de chegar a certas situações delicadas na nossa vida, difíceis da nossa vida, angustiantes da nossa vida, Deus sempre já está prevendo ou já está suprindo as nossas necessidades, antes mesmo de elas acontecerem. Deus sempre providencia o nosso sustento. Na verdade, uma coisa que é preciso ficar no nosso coração: Deus, Ele é o nosso sustento. É Ele que é o nosso sustento. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, mais uma vez, porque o Senhor teve ou tensionou ou pensou nessa realidade de fugir. Porque o Senhor, ou José, Maria e o menino Jesus teve que fugir. Eu penso que para que em tudo eles se tornassem idênticos igual a nós. Lembra que a Bíblia fala acerca dos cristãos, dos genuínos cristãos. Nossa pátria está nos céus, a nossa terra não é aqui. Nós não temos aqui morada permanente. Eu penso que aqui pode estar em jogo também essa realidade. Terceira coisa que eu gostaria de destacar é que essa experiência aqui de José, Maria e do menino Jesus foi um teste de fé para José e para Maria. Eu vou voltar à questão anterior do verso número 13. Me escute, isso aqui é importantíssimo para mim e para você, porque é exatamente isso que nós atravessamos no dia a dia da nossa caminhada. Escute, José e Maria poderiam ser tentados a pensar o seguinte: se essa criança é o Filho de Deus, como nos foi dito, os anjos nos disseram que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Salvador do mundo. Talvez poderia estar na cabeça de José e Maria a seguinte questão: será que não teria outra forma de protegê-la de um homem mortal, de um mero homem como Herodes, a não ser através de uma fuga difícil e vergonhosa como essa que a gente está aqui atravessando? Será que não poderia colocar Deus, o pai desse menino, não poderia colocar uma legião de anjos para servirem de guarda-costas ou de querubins com espadas flamejantes, a fim de conservar a vida desse menino, sem a necessidade de a gente estar fazendo viagem de madrugada? Será que Deus não poderia atingir Herodes e nos poupar dessa trabalheira toda, dessa dor, dessa situação difícil? Foi um teste de fé para eles. E aqui é uma questão crucial. Sabemos que nem José, nem Maria fizeram nenhuma dessas perguntas quando a fé deles foi testada. Percebeu? Nenhum momento eles fizeram esses questionamentos.
A fé deles dois se tornou firme, apesar da situação delicada que eles estavam aqui atravessando. Por quê? Porque José era o tipo de pessoa que obedece sem fazer perguntas. Verso número 15, acompanhe-me. Ele diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A morte de Herodes trouxe alívio para muitos, inclusive para esse casal querido. A morte de Herodes tornaria possível a volta, do menino de Maria e de José que aguardavam a palavra do Senhor. Foi assim que Deus decidiu fazer, não foi matando Herodes de imediato. Esse foi o plano que Deus havia estabelecido. Deus decidiu que assim ia ser e assim foi. E aqui nós temos detalhes interessantes no que ele fala, preste bem atenção. Eu estou ainda no verso 15, ele diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O profeta que disse isso foi esse, Oséias, texto que acabamos de colocar aqui. Foi Oséias que disse isso: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Escute, assim como o faraó no Egito tentara destruir Israel, outro rei, seu nome era Herodes, não menos cruel que o faraó, tenta agora destruir o seu filho Jesus Cristo. O Messias estava, por assim dizer, escute, recapitulando a história de seu povo Israel. E olha como o enredo é interessante. Se Israel tivesse sido destruído lá no Egito com Faraó, as profecias messiânicas que nós vimos, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 26, 28, 40, outras tantas profecias do Messias que haveria de salvar o seu povo, elas não se cumpririam se o povo se perdesse lá no Egito. Se Jesus fosse assassinado como criança, o plano salvífico caía por terra. Sendo assim, quando profetizou a respeito do filho, sendo chamado do Egito por Deus, ele se referia ao êxodo, ocasião em que Deus tirou o seu povo da escravidão e colocou-o em liberdade. Deste modo a gente alcança o clímax aqui da história. O pleno cumprimento da profecia acabou de chegar. No bendito menino Jesus, o ser humano é liberto da escravidão, do pecado, e é posto em liberdade. Essa é a comparação que ele está fazendo aqui. Lembra de Colossenses capítulo 1, verso 13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 8,36, o próprio Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a profecia de Oséias, capítulo 11, verso 1, não poderia falhar, e não falhou. Ele chegou, ele é aquele que arranca da escravidão e que põe o seu povo em liberdade. E não seria Herodes um empecilho para essa tarefa. Por quê? Porque o Senhor tem em suas mãos não somente Herodes, mas todos os grandes e poderosos que já passaram por essa terra e que atuam nessa terra. Herodes pode até presumir que governa o mundo, que governa aquela situação, mas é Deus que governa, fazendo com que até a maldade humana sirva para que sua palavra seja cumprida, como aqui a gente está vendo. Assim transcorre toda a história do mundo, a história da salvação, até que ele retorne. Ele continua guiando toda a história e tem controle sobre todos os poderosos. E aqui eu entendo que nós temos mais uma lição nessa noite, que é a nossa quinta. Eu espero que você confie no tempo de Deus para o cumprimento das suas promessas. Veja, no tempo certo, Deus envia o seu Filho, Ele encarna, Ele é preservado e Ele cumpre as promessas no tempo que Deus havia estabelecido. A gente deve aguardar confiante no Senhor a conclusão de suas promessas ou o cumprimento. Venha comigo para a parte inicial do verso 15 e a gente avança. Diz o texto que lá ele ficou até a morte de Herodes. Eles permanecem no Egito até a morte de Herodes. E aqui eu tenho a sexta lição, qual é? É que nós devemos confiar na direção de Deus, mesmo quando o caminho não é claro. Foi de madrugada, no meio de um sonho, indo para o Egito, um lugar que é marcado por escravidão, um lugar que é marcado por hostilidade.
mas foi a direção de Deus. Esse é o caminho que eu e você devemos percorrer, mesmo quando não nos é claro o caminho que Ele nos está propondo. Trilhe e confie na direção que Deus está nos dando. Então já vimos uma coisa. Primeiro, que o rei é guardado pela mão do Pai e que nós somos guardados pela mão do Pai. Segundo lugar, é que o rei é rejeitado pelo mundo. Se não, veja, eu estou no verso número 16. Diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Você lembra que eu falei que Belém ficava a 8, 9 quilômetros da cidade de Jerusalém? E Herodes já havia combinado aqui com os magos que eles deveriam ir conhecer o rei e trazer informações de onde o rei estava. O plano de Herodes era matar Jesus, fica muito claro. Só que, como falei, 8 a 9 quilômetros é muito perto. Então Herodes esperava que no máximo em 2 dias esses magos retornassem. Passa 1, passa 2, provavelmente passaram outros dias e os magos não retornaram. Aí a palavra diz iludido. Iludido aqui pode ser traduzido por enganado. Ele sabe que foi enganado. E certo do engano, ele ficou irado. Numa explosão de violência, ele ordena a morte de todos os meninos de Belém e de seus arredores, de 2 anos para baixo. Ele ordena a morte desses bebês. O limite de 2 anos de idade visava impedir que Jesus escapasse com vida, pois na época ele tinha provavelmente, alguns estudiosos dizem que entre 6 e 1 ano e 6 meses, nesse intervalo aí. Certamente ele não tinha 2 anos, mas para ter uma garantia, né, ali, Herodes foi até 2 anos. Veja, a ordem foi executada. Os soldados de Herodes entraram nas casas e com as suas armas afiadas matam todos esses pequeninos aqui. Aqui nós temos ainda uma lição. E a lição é essa: como você responde ao rei e ao evangelho? Com rejeição, ira, desobediência? O que é que tem a ver a morte de bebês com a minha resposta ao rei? Tem tudo a ver. Porque a resposta de Herodes ao rei Jesus era ira, era desobediência, era rejeição. E às vezes é isso que acontece conosco. Quando a gente escuta falar de Jesus, a gente até diz assim: eu não rejeito Jesus, mas vivo uma vida totalmente contrária a que Jesus estabeleceu para que a gente viva. E a gente não fala com a boca, mas fala com o corpo, com as atitudes, com o comportamento. E é acerca disso que mais vale. O que mais importa nem é tanto o que a gente fala, mas é como a gente se comporta. Herodes podia não ter dito nada, mas o comportamento de Herodes de matar Jesus diz tudo acerca de Herodes, no que tange ao relacionamento com Jesus. Qual tem sido a sua resposta ao evangelho e ao rei Jesus? Qual tem sido a nossa resposta quando a gente escuta falar sobre ele? É obediência, é seguir, é amor, é atenção, ou simplesmente o contrário? 4 coisas eu quero destacar aqui rapidamente. A primeira delas, verso número 16, quando fala da morte das crianças. A primeira delas é a quantidade de bebês aqui que provavelmente foi assassinado. Você lembra que Belém era tão somente um vilarejo, uma pequena aldeia. E estudiosos calculam que entre 10 e 15 bebês foram assassinados, juntamente aos arredores ali também. Você sabe que nem sempre tem bebê o tempo todo. E num vilarejo pequeno talvez não tenha muito, então por isso que alguns especulam que foi no máximo 15 bebês ali assassinados pelos capangas de Herodes. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, é a maldade de Herodes. Herodes, por toda a sua vida, mandou matar muita gente. Herodes era tão gente ruim, que você deve lembrar, a gente falou sobre isso. Herodes mandou matar a esposa, Herodes mandou matar 3 de seus próprios filhos. Pergunta assim: por que Deus permite tamanha crueldade? A gente tem muitas respostas para isso, complexas, é verdade.
Mas isso é uma evidência de até onde o homem é capaz de chegar. Isso é uma evidência do terror do pecado. Lembra de Mateus capítulo 19, verso 15, ou 15, 19, diz que do coração humano procede os maus desígnios. Aí ele fala de morte, adultério, de assassinato, de tantas outras coisas. Do coração humano procede os maus desígnios. Escute, esses bebês derramaram seu sangue por ele, e mais tarde, ele mesmo derramou o seu sangue por elas. Alguns chegam a observar um outro desígnio da providência divina no assassinato das crianças. Escute, nas profecias do Antigo Testamento, Belém era o lugar, e esse era o tempo do nascimento do Messias. Deste modo, se todas as crianças de Belém, nascidas nessa época, foram assassinadas, com exceção de Jesus que escapou, somente ele poderia reivindicar ser o Messias prometido, porque só ele que escapou naquele período. Herodes acreditava ter frustrado todas as profecias. Herodes acreditava ter derrotado as indicações da estrela e da piedade dos magos, livrando o país desse novo rei. Mas como alguém já disse, tendo ele queimado a colmeia, concluiu que havia matado a abelha rainha, mas do céu Deus menosprezou. Quaisquer que sejam os planos cruéis do coração humano, os desígnios do Senhor é quem permanece para todo sempre. Seja qual for o intento de Herodes, quem prevalece é a vontade do Criador, é a vontade de Deus. Isso se aplica a mim e a você. Seja quais forem os intentos contra nós, do homem mais cruel desse mundo, por fim o que prevalece é a vontade do nosso Deus, é a vontade do nosso Pai. Por isso que vai o autor Mateus aqui dizendo, vai ou tudo acontece como havia sido predito. Quarta e última coisa aqui, é que chegar a esse ponto da chacina dos bebês, mostra que esse homem chegou ao fundo do poço, que aquela sociedade chegou ao fundo do poço. Você sabe tanto quanto eu que os bebês sempre gozam de uma proteção especial, não só lá das leis humanas, como também da própria natureza humana. Quando a gente sabe de um bebê que está sendo assassinado, ou que foi desprezado por uma mãe, aquilo mexe com a gente, mexe com a pessoa, mexe com o ser humano. Todavia, quando vemos uma mãe assassinando um bebê, quando vemos leis que afrouxam o assassinato de bebês no ventre da mãe, nós chegamos a um estágio de crueldade semelhante aos do dia de Herodes. Ficamos perplexos com a atitude bárbara de Herodes, é ou não é? Como é que ele é capaz de ordenar a morte de bebês? A gente fica perplexo com a barbaridade desse homem cruel. Só que a nível global, estima-se que foram realizados mais de 45 milhões de abortos no ano de 2024. Ano passado, 45 milhões de abortos. Embora no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que cerca de 73 milhões de abortos ocorrem anualmente. Só para você ter ideia, a Espanha tem uma população estimada de 46 milhões de pessoas. A Argentina, vizinhos nossos, 45 milhões. O Canadá, 37 milhões. Nosso vizinho Peru, 32 milhões. O Chile tem 19 milhões. O que significa dizer que ao longo de um ano ou todo ano, é como se exterminássemos uma nação inteira de pessoas com o aborto. Herodes é fichinha comparado aos nossos dias. 10 a 15, 45 milhões no ano. E está tudo bem. Você entende? Herodes ficaria assustado em viver nos nossos dias. Herodes aparentaria um anjo de auréola e tudo, se ele vivesse nos dias nossos. Para Herodes e para pessoas dos dias atuais, de que importa se alguns bebês são mortos desnecessariamente? Como alguém já disse, não existe aborto seguro. Alguém sempre acaba morto. Não existe aborto seguro.
Último ponto. O rei é a única esperança para os corações quebrados. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque a gente precisa juntar peças de quebra-cabeça para a gente entender tudo que ele está dizendo, versos 17 e 18. Se não, veja, por que aqui a gente está pensando em o rei ser a esperança para corações quebrados? Verso número 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Veja, fora dito pelo profeta Jeremias. Você percebeu que a nossa passagem o tempo todo está dizendo assim, fora dito, se cumpriu o que fora dito pelo profeta, se cumpriu o que fora dito, se cumpriu o que fora dito. Escute, o que ainda não se cumpriu, se cumprirá, porque foi dito pelo próprio Deus. E a história bíblica mostra que é assim a dinâmica na história humana. O que foi predito, estabelecido, profetizado por Deus, sempre se cumpre. É por isso que ele está fazendo questão de dizer o que foi cumprido de acordo com o que foi dito pelo profeta tal. O final, Deus diz, há céu e inferno. Aqueles que estão em Cristo, céu. Aqueles que estão distantes de Cristo, inferno. Isso foi predito, é isso que vai acontecer. Ele diz que nós haveremos de gozar de uma eternidade com Ele, nos novos céus e nova terra. E aqueles que não estão em Cristo, estão longe dele, ficarão no chamado lago de fogo, que arde com enxofre, que diz ele ser a segunda morte. Isso foi predito, é isso que vai acontecer, porque a história humana é marcada pela profecia bíblica e pelo seu concomitante cumprimento. Sempre dê ouvidos ao que a Bíblia diz. A pergunta é, o que dizia a profecia? Eu estou no verso 18 e último versículo. Ele diz o seguinte: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Abra comigo nesse texto aqui, ó. Olha ali, ó. Jeremias, capítulo de número 31, verso número 15. Abra lá comigo, Jeremias 31, verso 15. Essa é a passagem aqui. Esse é o texto que nosso Mateus está citando. Veja, ele diz assim, ó, Jeremias 31, 15. Ouviu-se, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Pergunta, por que Mateus está mencionando aqui, citando uma passagem do Antigo Testamento? O que é que ele quer dizer com ela e a matança dos bebês ordenada por Herodes? Vamos entender isso. Escute, Raquel era a esposa favorita de Jacó. Sua história está lá em Gênesis. Raquel era estéril, ela não poderia engravidar, não tinha condições de engravidar. Veja que em Gênesis capítulo 30, verso 1, ela fala isso aqui, ó. Dá-me filhos, se não morrerei. Porém, um dia, Deus abriu o ventre dela e ela engravidou e deu à luz a um famoso menino chamado José do Egito. Depois, ela uma vez mais engravidou. Todavia o parto foi bastante difícil. Raquel morreu ao dar à luz um filho ao qual ele chamou Benoni, ou Benoni, que significa filho do meu sofrimento. Jacó, seu esposo, mudou o nome do menino e colocou o nome de Benjamim, que significa filho da minha destra. O corpo de Raquel foi sepultado no caminho de Belém. E por isso você vai entender aquela coisa do Ramá lá. Raquel, por essa situação, ela tem sido chamada de a mãe dolorosa do Antigo Testamento. Agora junte essas informações todas. O sofrimento, o choro de Raquel. Segundo, o sepultamento no caminho de Belém, que está lá em Gênesis capítulo 35. E ela ser a mãe do Antigo Testamento, sua posição então de mãe de Israel, do seu povo. Segue o texto, verso número 18 lá, ou o texto aqui que a gente leu de Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Escute, a Babilônia, a história de Israel é a seguinte: determinado período,
A Babilônia, no ano 605, ela invade a nação de Israel, destrói a cidade de Jerusalém, que era a capital, e ao destruí-la, mata alguns judeus, e outros judeus, eles são deportados vivos para a Babilônia. E quando eles são deportados para se tornarem escravos lá na Babilônia. Nebuzaradã, nome estranho, ele era o comandante da guarda real do rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã. Ele reuniu os cativos, aqueles que eles não mataram, mas aqueles cativos para serem levados para o exílio na Babilônia, eles reuniram exatamente aí, ó. Joga aí para mim. Não está passando aqui. Só para você ver no mapa aqui. Joga aí. Isso. Veja só. Vizinho daquela bola de assopro ali que parece vermelha. Tem um nome? Ramá. Está dando para ver daí? Se você não for igual a mim, míope, dá para você enxergar daí. Veja, Ramá está ali. Vizinho é o nome Lida. Abaixo Jerusalém. Abaixo Belém. Escute. O sepulcro de Raquel ficava próximo desse lugar. Não era distante de Belém. Temos, pois, aqui então, o que a gente chama de figura poética aqui da parte de Mateus. Uma figura poética de Raquel, como que aqui levantada dos mortos, uma vez que diante do seu túmulo é que a cena está acontecendo. À volta do túmulo aqui de Raquel se acha o povo de Israel morto, bem como alguns para serem deportados para a Babilônia, para que muitos deles também no caminho ou na própria Babilônia sejam mortos. Em certo sentido, como Raquel é a mãe de Israel, a mãe dolorosa do Antigo Testamento, ali são seus filhos, isto é, a descendência de Raquel. A figura poética aqui é que a mãe, essa mãe de Israel, que é Raquel, está lamentando também as dores daquelas pessoas. Volte ao texto, verso número 18, ou 31:15 de Jeremias. Diz o texto: era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Ela chora a tragédia de seu povo, de seus filhos. Ela está inconsolável, à semelhança do que aconteceu no seu trabalho de parto ali, chorando porque ela estava perdendo ali, ela estava para padecer, ela estava para morrer. Daí, escute, chegamos em Mateus e a passagem de Jeremias é citada, onde acontece a matança dos bebês ordenada por Herodes, em Belém. Em Belém e seus arredores, onde que Raquel foi sepultada? No caminho de Belém. Gênesis capítulo 35, verso 19. Raquel é sepultada no caminho de Belém, muito provavelmente ali nas regiões onde aqueles bebês foram assassinados. Portanto, a cena se repete. Os bebês são assassinados diante do túmulo da mãe de Israel, Raquel. Aqueles bebês são as suas descendências, são os seus filhos também. Figuradamente aqui Raquel é retratada como estando ainda viva, contemplando aquele massacre. Ela ouve os lamentos, ouve o choro das mães, ouve a dor é a mesma, o choro é o mesmo. As mães estão aqui inconsoláveis, como o texto aqui está nos dizendo. Logo Raquel, que vivia tão ansiosa para ter filhos, dá-me filhos, senão morrerei, agora vê como alguns deles estão sendo mortos, outros levados para terras estranhas e outros cruelmente assassinados aqui. Portanto, a linguagem de Mateus está enfatizando a profundidade da dor. Escute, nada pode alterar o fato do exílio de um povo que foi morto e que provavelmente será morto na Babilônia. Nada pode alterar a morte e o assassinato dos bebês na cidade de Belém. Qual é o ponto então? A dor permanece, a angústia perdura, é inconsolável a cena que estamos nos deparando aqui. No entanto, o texto de Jeremias não termina com uma nota de tristeza somente. Se a mídia quiser me ajudar, pode colocar o texto aqui no Data Show. Jeremias capítulo 31, verso 15, não termina com uma nota de tristeza, mas com uma tremenda dose de esperança para esse povo que sofre, que lamenta
que chora e que se encontra inconsolável. Se não, veja, verso de número 15, uma vez mais, diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Agora observe verso de número 16. Assim diz o Senhor, reprime. Reprime significa contenha. Deixe a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. E foi isso que aconteceu. O povo que foi para a Babilônia retornou para casa. Agora olha que coisa linda o verso 17. Olha o que ele diz, olha que coisa bela o que ele está dizendo. Verso 17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Olha que coisa bela isso aqui. O soberano nascido em Belém, um dia dirá as consoladoras palavras. Pode voltar para o meu slide aqui. Ele dirá as consoladoras palavras. Sabe que palavras? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele também dirá, esse que nasceu em Belém, que viu toda essa, que se depara com toda essa história de choro, ele mesmo que vai dizer logo em seguida, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque a elas pertence o reino de Deus. Escute o que ele está dizendo, é que as lágrimas de Raquel, as lágrimas das mães do exílio, atingem o ponto culminante com as lágrimas das mães de Belém. As mães de Belém, que por sua causa, pela causa do Messias, tiveram que entregar os seus bebês amados, retornarão no mundo celestial. Lá um dia, elas haverão de vê-los alegremente, e haverá um grande encontro dessas mães que estão retornando para casa. Portanto, o que ele está querendo nos dizer é algo sensacional, mesmo em meio a uma situação tão trágica. Ele está nos dizendo assim, a esperança para os cenários mais trágicos da vida, a esperança e há um propósito para as maiores dores da nossa existência, haverá consolo nas maiores perdas, querido Márcio, da vida, querida Raquel. E onde nós encontramos essa esperança é no menino que nasceu. Nós encontramos ela em Jesus, aquele que nasceu no meio dessa grande tragédia. Veja que coisa linda. Jacó viu Belém como lugar de morte. Na sua proximidade estava o túmulo da sua amada esposa Raquel. Raquel viu em Belém um lugar de morte, porque foi lá que ela se deparou com a sua própria morte, bem como foi lá que ela viu a morte dos seus filhos, e eles serem levados como cativos para a Babilônia. As mães dos bebês viram em Belém um lugar de morte, porque foi lá que elas perderam os seus bebês. Mas o nascimento de Jesus em Belém transformou um lugar de morte em um lugar de vida. O nascimento de Jesus em Belém transformou um lugar de morte num lugar de vida. Hoje em dia, poucos identificam Belém como lugar de sepultamento, de morte ou coisas semelhantes. Para muitos, é o lugar onde Jesus Cristo nasceu. É, portanto, o lugar de vida. Foi Jesus mesmo que disse, lembra, João capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Apesar da tragédia, a esperança de vida, ainda que na morte. Mesmo no lamento, a esperança em Cristo. Ele nasceu e porque Ele vive, a gente canta, posso crer no amanhã. Me permita concluir, iniciando com as palavras, melhor, com a lição que acabei esquecendo, a lição de número 8, que só em Cristo a dor humana
encontra uma promessa genuína de consolo. Só em Jesus a gente pode encontrar a promessa genuína de consolo. Findo minhas palavras, iniciando com a frase de um grande teólogo do passado, seu nome era John Owen, ele disse assim: a fé vê a luz, mesmo quando tudo é trevas. A fé vê a luz, mesmo quando tudo é escuridão. Conta a história de um viajante no deserto. Ele atravessava um deserto seco, árido. Ele estava muito cansado e sem direção. Mas conta a história que ele carregava em seu bolso uma bússola. Só que essa bússola sempre apontava para o norte. Carregava com ele a bússola, apontando sempre para o norte. Mesmo sem enxergar a cidade, ele continua caminhando, confiando na bússola. Me escute, assim é a esperança em Jesus Cristo. Ele nos guia, mesmo quando os nossos olhos só veem o deserto, mesmo quando os nossos olhos não veem a cidade. Olhe sempre para a bússola, olhe sempre para Cristo, olhe sempre para o Rei, porque mesmo nas tragédias da nossa vida, sempre há no Rei a esperança. Sempre no Rei, em meio às tragédias da vida, há esperança. O Rei é a esperança. Nós somos guardados pelo Pai, assim como o Rei foi. Todos nós somos. O Rei foi rejeitado pelo mundo, nós também somos rejeitados por esse mundo. E o Rei é a única esperança para os corações quebrados. E nós sabemos disso. Que o Deus eterno possa nos ajudar a depositar tão somente nele a nossa única esperança. E que o nosso consolo, mesmo quando o nosso coração estiver quebrado, encontre sempre, mesmo em meio à morte, aquele que nasceu e que veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, pelo fato de sabermos de verdades tão preciosas, tão desafiadoras e tão contemporâneas, tão atuais, como as que nos deparamos com a passagem de Mateus capítulo 2, 13 a 18. Te louvamos porque sabemos que se o teu Filho, o Salvador do mundo, viveu momentos tão delicados, viveu em períodos de homens tão cruéis, passou por situações tão dramáticas, por que nós não passaríamos? Por que não viveríamos? Por que não atravessaríamos também? Deus bendito, nós rogamos para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé à luz de tudo que nós acabamos de pensar. Que nós, como assim acabamos de dizer, vejamos a luz, mesmo quando tudo for trevas, quando tudo for escuridão. Dá-nos a tua graça para isso. Consola os inconsoláveis, na esperança bendita do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo consolo tão especial que o Senhor derrama à luz da tua preciosa palavra. Dá-nos graça sempre, ilumina nossa mente e nosso coração, e dá que sejamos gratos a Ti, pela certeza de que o Senhor guardou o Teu Filho e continua a guardar os Teus filhos. Sabemos que a rejeição desse mundo, estejamos preparados para isso, mas que amemos aquele que foi rejeitado pelo mundo, que ao mesmo tempo, nunca esqueçamos que a única esperança para os corações quebrados se chama Jesus Cristo.
Aplica a tua palavra nos nossos corações. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.